muito bem-vindo mais uma vez. Eu sou Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, e eu tô aqui para mais um bate-papo com você. O tema da nossa conversa de hoje é fim de um relacionamento, término de relacionamentos afetivos. Afinal de contas, quem é que nunca sofreu por um término de um relacionamento, não é mesmo? Eu já sofri, e você? Bom, nesse vídeo a gente vai explorar de uma forma ampla tudo o que acontece nessa fase pós-término de um relacionamento. Talvez você possa, se esse for o momento que você esteja passando, se identificar aqui com várias coisas. E caso o seu relacionamento você já tenha terminado há muito tempo, talvez você também possa se identificar aqui, identificar algumas fases e o que acontece, né? Porque de repente tudo acabou. Independentemente se você teve um relacionamento mais curto, de alguns meses ou de anos, né, de vários anos com a pessoa, não importa. Porque o que realmente importa é o processo que acontece depois do término de um relacionamento. O tempo, ele é muito relativo. Por exemplo, assim, uma pessoa fala, poxa, eu terminei um relacionamento de 4 meses, durou 4 meses e eu estou sofrendo muito. E aí, talvez chegue uma pessoa e diga, nossa, mas só durou 4 meses, por que você está sofrendo tanto assim? Na verdade, não importa o tempo, mas sim a dor, ela é proporcional ao quanto você amou essa pessoa, ao quanto você se entregou a essa pessoa, exatamente na mesma proporção do significado que você deu a esse relacionamento inconscientemente, principalmente, né? Porque de repente você está lá apaixonado por aquela pessoa e você começa a fazer planos, você começa a visualizar o seu futuro ao lado dessa pessoa. Talvez você faça planos com ela, talvez você não faça. Mas a dor, ela é proporcional à entrega que houve nesse relacionamento. Por isso que o tempo, ele é indiferente aqui, tá bom? Quando nós terminamos um relacionamento, internamente funciona mais ou menos como um luto. É como se realmente tivéssemos perdido alguém, como se alguém tivesse morrido. Mas a pessoa não morreu, ela simplesmente terminou o relacionamento, né? Então isso também gera alguns conflitos e a gente vai explorar tudo isso aqui. Existem algumas fases que eu vou descrever para vocês aqui que acontecem após o término de um relacionamento. Eu vou falar uma por uma, porém elas não necessariamente acontecem nessa ordem que eu vou explicar para você, tá ok? Elas podem acontecer aí em ordens diferentes do que eu vou colocar aqui para você. Quem já terminou um relacionamento ou foi abandonado pela outra pessoa sabe como é que é, né? Existem várias fases. Bom, então eu vou aqui explicar algumas fases que acontecem após o término de um relacionamento, tá? Elas não necessariamente acontecem na ordem que eu vou falar aqui pra vocês, mas talvez vocês se identifiquem com muitas coisas, tá joia? Existe a fase da negação, ou seja, você não acredita, não aceita de alguma forma que esse relacionamento terminou, tá? Muitas vezes mesmo sendo você quem terminou com essa pessoa, porque a fase da negação ela pode acontecer de diversas formas, tá? Você pode no dia seguinte ou 2 dias depois ou um pouquíssimo tempo depois que terminou esse relacionamento, você nem se permitiu sentir a sua dor e você já começou a sair com amigos, você já começou a querer encontrar outras pessoas, né? Então você está negando que aquele relacionamento terminou. Você quer inconscientemente compensar isso encontrando outra pessoa. Você vai entender porque tudo isso acontece. A fase da negação também é você não acreditar que aquele relacionamento acabou e na sua cabeça você ficar tentando voltar com essa pessoa, pensando possibilidades de voltar com essa pessoa. Seja você quem tenha terminado ou seja a pessoa. É claro que você vai ficar sem chão muitas vezes porque vocês haviam planejado coisas juntos, você havia se imaginado junto com essa pessoa seguindo a sua vida, pelo menos inconscientemente. Eu vou explorar aqui, vou falar essas fases e de repente eu vou voltar em uma fase ou outra, porque por exemplo, a fase da negação mesmo, ela pode acontecer de uma maneira
que a pessoa nem percebe. Eu conheço pessoas, já atendi pessoas que estavam na negação mais de 15 anos depois de um relacionamento ter terminado. Inconscientemente ainda havia uma ilusão que aquela pessoa poderia ser o homem, o príncipe encantado da vida dessa pessoa. Ela não aceitou aquele término inconscientemente, mesmo que essa pessoa tenha tido outros relacionamentos. Claro que esses outros relacionamentos ou até mesmo casamento não foram satisfatórios, porque lá no inconsciente, lá no fundo, ela tem a ilusão de que aquela pessoa é a única pessoa que pode fazer ela feliz, tá? Primeiro eu preciso falar assim: não existe pessoa insubstituível, não existe. Mas é claro que existem muitos processos fisiológicos, muitos processos inconscientes que às vezes dificultam muito isso, bloqueiam esse processo. Quando você termina um relacionamento, como eu disse, existem diversas fases, a gente falou um pouquinho da negação. Existe um outro momento que é o momento da raiva. A raiva é mais ou menos assim, ela pode ser direta ou indireta. Essa raiva você pode começar a falar para outras pessoas sobre aquele antigo relacionamento, falando mal daquela pessoa, o que ela fez com você e onde já se viu ela fazer aquilo. Talvez você comece a postar fotos mostrando que você está bem, com o intuito de que aquela pessoa veja que você está bem. Você pode, inclusive, querer ligar para a pessoa ou falar com ela e expressar toda a sua raiva, tá? Então a fase da raiva também, ela faz parte desse processo. A raiva, na verdade, ela só tenta encobrir um outro sentimento que está por baixo. Porque o luto, após o término de um relacionamento, ele só pode ser processado quando você dá espaço à tristeza, à falta. Isso não significa se afundar nessa tristeza, tá? Ficar preso nisso, mas dar espaço para chorar o seu luto, a falta daquela pessoa. Poxa, vocês passaram um tempo juntos, vocês tiveram planos, vocês fizeram planos, vocês tiveram bons momentos juntos, né? Então, é claro que vai doer, só que às vezes dói demais. Então existem mecanismos que nós criamos para não sentir a dor. E é claro, o término de um relacionamento, ele é processado diferente de pessoa para pessoa. Por quê? Isso é chamado mecanismos de coping styles. O que isso quer dizer? Que nós lá desde o útero da nossa mãe vamos tendo aprendizados e nós vamos desenvolvendo estratégias inconscientes para lidar com certas situações. E às vezes a única forma de sobreviver nem foi uma escolha, foi uma adaptação. Não sentindo a dor. Então, o mecanismo inconsciente, ele se afasta da dor, ele se dissocia da dor de diversas formas. Isso significa que a dor está sendo processada? Não, não tem nada a ver, tá? Então, eu vou trazer vários exemplos para você, tá? De situações que podem acontecer. Quantas vezes você de repente não foi fuçar o Facebook de um ex ou de uma ex, ver se ela estava bem, ver o que ela estava fazendo, perguntar, querer saber por amigos em comum como aquela pessoa estava, tá? Isso também é um pouco da fase da negação. É como se houvesse uma ilusão de voltar com essa pessoa. Eu me lembro de ter atendido uma pessoa e ela sabia que o relacionamento não ia dar certo mais, havia terminado uma vez, haviam voltado, e ela sabia lá no fundo, pelos comportamentos da outra pessoa, que não se encaixava, tinham valores diferentes, não ia dar certo, não ia rolar. Mas ela queria ficar procurando uma desculpa na cabeça dela. Ai, se eu fizer isso? Ai, se eu fizer aquilo? Ai, se eu fizer isso, ela vai mudar, ela pode fazer, ela pode mudar, a gente pode dar certo. Isso é a fase da negação, não está aceitando que o relacionamento terminou. Eu me lembro que eu disse a essa pessoa: o que você quer fazer ainda? Esgote todas as suas possibilidades, porque nessa fase é difícil falar para a pessoa, não, ela não vai mudar. Eu disse a ela: esgote todas as suas possibilidades, vai lá, você quer fazer isso? Você pode fazer isso.
E resulta que em pouco tempo ela fez tudo aquilo que ela achava que se ela fizesse a outra pessoa iria mudar e aquilo se perpetuou, ou seja, a dor, o relacionamento não ia dar certo, mas ela, lembra, ela estava na fase da negação, então ela precisava passar por aquilo para essa fase da negação não se perpetuar muito dentro dela, porque aquele relacionamento para ela havia sido muito significativo. Eles haviam feito plano juntos, era o sonho da vida daquela pessoa estar com a outra pessoa. Então, com isso ela pôde se dar conta, o relacionamento acabou e logo depois veio a fase da raiva, muita raiva, direta, indireta, e demorou um tempo para entrar no luto, que é realmente a tristeza, aquela tristeza que ficou. E nisso ela pôde começar a processar, a gente pôde nas sessões começar a processar. Então, esse processo ele teve um começo, um meio e um fim. Porque no momento que você processa a tristeza, você começa a deixar a outra pessoa partir. Mas realmente processar o significado do que esse relacionamento teve na sua vida. Para não ficar na fantasia ilusória da negação e de repente estar se relacionando com outra pessoa e preso a essa ainda. Um outro aspecto da fase da negação é aquelas pessoas que descobrem a lei da atração. Elas querem começar a visualizar, fazer visualizações. Eu sei, aquela é a pessoa da minha vida, é o homem da minha vida, é a mulher da minha vida. E querem fazer visualização imaginando-se junto com aquela pessoa. Ela não está aceitando que terminou. E eu vou falar para você porque não é tão fácil sair da fase da negação. Às vezes se torna um processo muito difícil. Em 2009, alguns pesquisadores que pesquisam o cérebro de pessoas apaixonadas e de términos de relacionamento, entre eles está Helen Fisher, que é uma americana, uma das mais famosas pesquisadoras nessa área. Eles confrontaram pessoas com a foto de seus ex-parceiros e mapearam o cérebro dessa pessoa. E algo curioso aconteceu. Piscavam, havia atividade, acendiam lugares no cérebro. Então tinha-se atividade em lugares do cérebro da dor física, do comportamento obsessivo compulsivo, do controle da raiva e de tomada de risco. E se foi a outra pessoa quem terminou, essas partes do cérebro se acendiam ainda mais, ou seja, havia ainda mais atividade nessas partes do cérebro. E por que isso acontece? Existe uma parte específica no nosso cérebro chamada amígdala do hipocampo e ela se ativa quando isso acontece porque ela entra numa resposta de luta e fuga. Por que o nosso sistema entra numa resposta de luta e fuga? Para não sentir dor, porque é ruim sentir dor, é perigoso sentir dor. Existem significados inconscientes que despertam no momento que a pessoa é confrontada com aquela que terminou com ela ou aquele relacionamento que passaram juntos, e aquela dor, para não vir à tona, esse mecanismo entra na resposta de luta e fuga. Então por isso que não é tão fácil, na verdade, passar pela fase da negação, porque você não quer entrar na dor para poder processar essas emoções. O seu sistema vai te proteger dessa dor. Como eu falei, pessoas são diferentes, Então, existem pessoas que têm maior resiliência e pessoas com uma resiliência mais baixa devido ao histórico de vida e situações que passaram ao longo da vida. Então, é muito comum você se deixar levar por esses impulsos e continuar na negação. Lembra que eu falei, uma pessoa há mais de 15 anos no processo da negação, porque não queria aceitar a dor que aquela pessoa não queria ela. Porque tem uma coisa que muitas pessoas falam e eu tenho que te dizer que é mentira. O tempo cura tudo. Não, o tempo não cura tudo. O tempo apenas te dissocia de algumas emoções, porém o tempo não processa essas emoções se você não seguir o passo a passo para que isso aconteça dentro de você. Então, para que haja esse processamento, nós precisamos passar por todas as fases
do término de um relacionamento, estar bem consciente em que fase eu estou. Eu estou tentando voltar, eu estou querendo aquela pessoa de volta, vem aquela saudade, isso é normal, vem aquela saudade, isso é um pouco da tristeza também, a vontade de ligar, e acontece tudo isso. Eu estou na fase da raiva, eu quero ficar postando coisas para aquela pessoa ver que eu estou bem, ou eu fico atacando ela para os meus amigos, ou para ela mesma, ou com muita raiva pensando dela na minha cabeça. Lembra que esse é um mecanismo que só esconde uma dor subjacente, tá? E aí vem a dor, e essa dor ela precisa ser processada, tá? Então tem um tempo para o luto, para o término de um relacionamento ser processado. Nós vivemos numa sociedade, num tempo, né, que tem uma dor de cabeça, me dá uma aspirina, tem uma dor muscular, me dá um relaxante muscular, eu tenho qualquer dorzinha, tenho um mal-estar no estômago, me dá um sal de fruta, tá? Então é assim, é a pílula mágica, a era da pílula mágica. Nós não somos máquinas, nós não somos máquinas. Você pode até tomar lá um antidepressivo, você vai com essa tristeza de repente no psiquiatra, ele vai te prescrever um antidepressivo, que isso pode alterar a bioquímica do seu cérebro por algum tempo, com as consequências de ter um monte de efeito colateral, porque todo remédio ele traz efeitos colaterais e não muda o significado inconsciente. Se você não viver as etapas do término de um relacionamento, o remédio vai aliviar um sintoma momentaneamente. Um outro exemplo da fase de negação é você sair de um relacionamento e muito rápido já querer entrar em outro relacionamento. Como colocar essa pessoa no lugar daquela que se foi. Então, também começa a haver muitas comparações nesse tempo. Quando você termina um relacionamento, você vai conhecer alguém, você começa a comparar como é essa e como era aquela, né? Então essa não me chama daquele jeito que aquela me chamava, aquele me chamava, não tem o mesmo cheiro, não gosta das mesmas coisas, estava tão acostumado com o outro. Então tudo isso faz parte, e você começa essa comparação. De fato, não é solução você sair de um relacionamento e já pular para um outro. Eu tenho um amigo que era até engraçado, né? Nós de fora víamos isso, mas ele não conseguia perceber. Os relacionamentos dele eram curtos e ele ia passando de relacionamento em relacionamento, né? E foram mais aí de 7 relacionamentos aí ao longo de alguns anos, tá? Até ele se dar conta, porque uma hora isso aqui é só um mecanismo de fuga de uma dor adjacente, de uma dor mais profunda. Então vai chegar uma hora que esse copinho vai encher e vai estourar lá dentro, não tem como, né? E aí eu me lembro que ele passou pelo último relacionamento, onde foi a moça quem terminou, sempre era ele quem terminava, e ele já estava um tempão sozinho, e não sei em que fase do luto lá do término do relacionamento ele está, mas pular de um relacionamento para o outro não é a solução, tá bom? Então, eu não sei se você já começou a se dar conta, mas é um processo, você passar por um término de um relacionamento. Não tem uma pílula mágica, tá? Eu vou passar aqui dicas que podem ajudar você a superar tudo isso de uma forma mais eficiente, mais benéfica para si mesmo, mas você tem que passar e é um processo, tá? O que começa a acontecer muito, o que acontece no término de um relacionamento também é o seguinte: quando acontece uma ruptura, seja lá o lado que terminou, todos os traumas de abandono e rejeição que você passou na sua vida, eles são despertados aí dentro de você, eles são desengatilhados. Então é uma dor enorme que vem, que não pertence só àquela pessoa que partiu, mas é uma dor que se somou de muitas outras que passaram ao longo da sua vida. De repente até uma experiência intrauterina de se sentir rejeitado, tudo aquilo vem à tona, mas você não tem a consciência disso, ok? Você só sente a dor e é claro que você projeta a dor naquela pessoa, tá? Então, qual é a melhor coisa a se fazer? A nossa mente, ela funciona por gatilhos, ou seja, o que você vê, ouve e passa
desengatilham lembranças na sua mente. Então, se você terminou um relacionamento e você vai naquele restaurante que vocês foram, puf, isso é um gatilho, você começa a se sentir mal. Se você ouve aquela música que vocês ouviam, você começa a se sentir mal. Se você se lembra daquele cheiro. Então, tudo isso são gatilhos, tá? De repente, sexta-feira à noite é um grande gatilho, porque você estava com aquela pessoa provavelmente nos fins de semana, sexta-feira, sábado, domingo. Então, você está lá no fim de semana agora, sem aquela pessoa, é um grande gatilho. Por isso que a maioria das pessoas ficam muito mal no fim de noite, quando a pessoa talvez costumava ligar, quando costumava conversar, no fim de semana, porque são apenas gatilhos. Então, uma forma da gente começar a ajudar a mente a processar tudo isso, esses gatilhos, é evitar, se possível, tá? Ter contato com coisas que lembrem muito isso. Ou seja, fotos, se você não consegue jogar fora, vira o porta-retrato que vocês estavam juntos, vira ele, né? Oculta a publicação na linha do tempo daquela pessoa, né? Coloca lá a limitação para você não ver o que ela publica se você não consegue excluir por um tempo, tá? Você pode ocultar, não fica fuçando no Facebook dessa pessoa, não vai atrás dela, tá? Eu sei que é muito difícil, mas se você faz isso, você continua perpetuando essas fases e não dá a chance de processar isso, tá bom? Mas você pode fazer um dia, você vai se dar conta no outro, tá? E ao longo do tempo você vai perceber. Então, se você cortar esses gatilhos, o maior número de gatilhos possível vai te ajudar, tá? Se você mora junto com a pessoa ainda, ou vocês têm pendência juntos, isso é um pouco mais difícil, porque você vai ver a pessoa mais vezes. E é claro que um processo de terapia pode te ajudar muito, principalmente se o terapeuta está consciente dessas fases, ele te ajuda a identificar em que fase você está para elaborar tudo isso, tá bom? Porque é um processo e não vai ser do dia para a noite, tá bom? Mas quando você está na raiva, por exemplo, você só fica falando mal da pessoa, uma forma de você começar a ganhar o seu poder pessoal de volta, porque quando você está na raiva, você é a vítima. A gente precisa sair do vitimismo, Ei, esse relacionamento não terminou do dia pra noite, você sabe disso, tá? Porque aquela sensação assim, foi sem esperar. Não, você talvez não quisesse ver o que estava acontecendo, mas muitas pistas foram deixadas que esse relacionamento ou não iria dar certo, ou já estava prestes a ruir, tá certo? Porque você estava aí negando que aquilo podia acontecer, aquilo pudesse acontecer. Então, quando nós nos colocamos na raiva, nos colocamos na posição de vítima. Nós também somos responsáveis por esse relacionamento não ter dado certo. De diversas maneiras nós somos responsáveis, tá? Por exemplo, assim, uma pessoa me traiu. Então, é claro que eu vou entrar na raiva e vou achar, nossa, aquela pessoa que eu confiei tanto nela e ela fez isso comigo. Mas eu também tenho uma parcela de responsabilidade nisso tudo. Por que eu atraí essa pessoa para minha vida? Que sinais eu tive lá no início desse relacionamento que isso pudesse acontecer? Como eu contribuí para isso? E ter a parcela de responsabilidade não significa se sentir culpado. É bem diferente. Só vai te ajudar a ter clareza, a crescer em relação a essa relação. O que aconteceu nessa relação para você enfrentar e passar pela sua dor, né? Nós não somos mais crianças e nós temos de assumir a responsabilidade por aquilo. Não ter dado certo também, é de duas partes. Isso tampouco tem a ver, nossa, eu errei aqui, se eu tivesse feito aquilo outro, daria certo. Isso é negação. Você não está aceitando que esse relacionamento terminou, tá bom? Se nós não passamos por tudo isso, se nós não reprocessamos tudo isso, se nós não crescemos e aprendemos com a relação que tivemos, o que vai acontecer? Você vai ter um outro relacionamento em algum tempo e você vai perceber que é uma pessoa diferente, com um nome diferente e que no final das contas vai te fazer sentir da mesma maneira.
tá? Porque esses significados inconscientes, eles precisam ser mudados, tá? Tem muitos aspectos sistêmicos que você traz do seu sistema familiar que influenciam diretamente nos seus relacionamentos, na escolha inconsciente dos seus relacionamentos, tá? Então, o processo de constelação familiar, ele traz muita luz a isso, qual é a dinâmica inconsciente que você leva para os seus relacionamentos, porque se você não olhar para isso, as próximas pessoas, como eu disse, vai ser só uma pessoa com um nome e um jeito diferente, mas que no fundo vai fazer você se sentir da mesma forma. E o que pode começar a acontecer? Você começar a se fechar lá dentro de tanta dor, você vai começar a se fechar e não querer mais se conectar com as pessoas. Você não confia mais nas pessoas baseado em poucas experiências que você teve. Você generaliza isso para tudo. E começa aqui a acontecer um outro conflito, porque nós biologicamente somos mamíferos e aqui tem um chipzinho, né? Existe uma informação biológica primitiva que é se conectar com outros seres humanos, é ter um parceiro, isso é biológico, tá? Então quando você se fecha pela dor, um lado não quer porque tem medo de sofrer, só que ao mesmo tempo tem um outro lado que quer se engajar nisso. E eu não sei se você viu, mas eu já gravei uma série de vídeos falando sobre vínculos de apego precoce, né, que é a maneira como nós nos vinculamos aos nossos pais ou cuidadores, e nós também trazemos muito disso para os nossos relacionamentos, tá? Então, tudo isso, todos esses significados, tudo isso precisa ser processado. Caso você venha se frustrando muito nos relacionamentos que você vem tendo, você vai precisar olhar para isso, para mudar alguns significados inconscientes aí que você está carregando, direcionando sua vida e você nem está percebendo, tá? Então, você começou a ver várias áreas, várias partes do término de um relacionamento. Em que fase você está? E você tem que se permitir sentir a dor. E uma dica muito grande é escrever, tá? Eu já percebi assim, comigo mesmo, com alguns clientes, a necessidade de contar a dor para outras pessoas. Você pode sim contar a dor para um amigo de como você está se sentindo. Contar a dor, chorar a sua dor, porém não na raiva e tampouco na negação, tentando trazer aquela pessoa de volta, mas falando da dor mesmo, tá? E você pode também escrever. Esse processo de escrever, de contextualizar como você se sente, ele é realmente muito terapêutico. Isso pode te ajudar muito, mas lembra que não é do dia para a noite que você vai processar isso. Então você está sozinho lá, escreva como você se sente. Em vez de mergulhar na tristeza profunda e só chorar, se você escreve, você ajuda a processar isso muito mais rápido, tá? Ficar contando para os amigos só, aquela pessoa fez isso comigo, onde já se viu, eu realmente não sei onde que eu estava com a cabeça quando eu fui me relacionar com ele, com ela, enfim. Isso não ajuda muito porque está no modo raiva, tá? A fase da raiva, ela só oculta uma dor mais profunda, ela te protege dessa dor mais profunda. Então, quando a dor vier, permita-se escrever, tá? Quer falar para um amigo? Fala da sua dor. E, porque também o que pode acontecer é assim, né? A pessoa vai falar com um amigo, mas, nossa, você acredita? Ele já está saindo com outra pessoa, que desconsideração por mim. Eu fui falar com ele e ele foi todo seco, ela não quis nem saber de mim, ela foi toda seca comigo. Por que isso? Porque inconscientemente ainda está na negação, tá? E existe uma ilusão que se a pessoa estiver mal por você, você se sente amado, então te dá um alívio. Porque se a pessoa estiver bem, o gatilho da rejeição, ele dispara novamente, tá? Então, e aí são de todas as histórias que você viveu ao longo da sua vida, você só não tem consciência disso. Então, é muito comum também, será que o fulano tá bem? Será que o fulano tá mal? Se você soube que o fulano chorou pra você, te dá um certo alívio, não é assim? Se você soube que o fulano ou a fulana saiu, você fica mal, nossa, que falta de consideração, como assim, tantos anos comigo? Você tem o seu próprio processo do luto
e a pessoa vai ter o dela. Você não tem mais nada a ver com ela. Não se trata de consideração. Se trata do mecanismo que cada um tem, ok? Para processar essa fase pós-término. A pessoa pode se engatar em vários outros relacionamentos, não é mais da sua conta, tá? Porque internamente você não sabe o que está acontecendo com ela. De repente ela pode parecer feliz com uma pessoa, porque numa foto do Facebook todo mundo vai tirar uma foto que está bem, em lugar bonito, e de repente a pessoa está na fase da raiva indiretamente, quer fazer com que você se sinta mal, tá? E vice-versa. Se a pessoa se engatou em outro relacionamento, aceite isso e cure a sua dor. Não se trata de consideração a você, de novo, mas sim a forma como nós processamos a nossa dor. De repente a pessoa fica na negação aí muito tempo, tá? O que importa é que você recupere o seu bem-estar, a sua autoestima o mais breve possível. Lembrando que não é pílula mágica e é um tempo. Claro que um processo terapêutico pode te ajudar muito nisso, que nem eu disse, a constelação, você saber qual é a dinâmica inconsciente do sistema familiar que você continua carregando para os seus relacionamentos, começar a reparar os vínculos de apego precoce, começar a perceber onde você acertou, onde você errou, se você é sempre a vítima do relacionamento, tá? Então tudo isso vai te ajudar a crescer para que num próximo relacionamento você esteja muito mais desenvolvido emocionalmente, muito mais maduro emocionalmente para realmente ter um relacionamento saudável, tá ok? E caso o seu relacionamento tenha sido saudável, ótimo, porque isso pode acabar também, ok? E se acabou, você vai passar pelas fases do luto e aí encontrar uma nova pessoa lá na frente, depois que você processar as suas emoções. Porque também é muito comum, e olha só a lei da atração agindo, a pessoa quando termina um relacionamento, ela conhece pessoas que também terminaram relacionamentos há pouco tempo, né? A ressonância faz elas se encontrarem aí, às vezes essas pessoas se encontram e caminham juntas por um tempo, num relacionamento ou num rolo aí qualquer, que dá um suporte, um pouco de suporte para que elas comecem a processar a dor interior. Também pode acontecer isso, tá? Então eu falei aqui de várias etapas de um término de um relacionamento. Em qual delas você está? Em qual delas você já oscilou ou oscila, tá? Então fazendo essas dicas aí que eu te falei, isso pode ajudar você a processar de forma mais fácil tudo isso, tá bom? Eu vou gravar no próximo vídeo um exercício para te ajudar a processar tudo isso. Desde que você siga esses passos que eu dei aqui, você corte essas relações com uma pessoa por um tempo, sim, cortar por um tempo para você vivenciar o seu luto, para realmente viver separado dela. E começar a assimilar, não ficar na negação, que isso pode dar certo, não ficar nessa ilusão. Claro que você pode, a vida é sua, você pode fazer o que você quiser com ela, tá? Mas é triste ver às vezes no consultório, como eu já atendi várias pessoas na negação e por tanto tempo e em uma ilusão, presos em uma ilusão, porque não aceitaram a dor subjacente ainda do término daquilo, tá? E é claro que depende do significado que você deu para essa relação, o tempo que você vai se curar, mas perceba em qual dessas fases você está. Porque lá na frente você pode voltar a ser amigo dessa pessoa, né? Porque se você se lembra, nossa, você pensar assim, nossa, eu nunca mais vou falar com ela porque ela me fez isso significa que tem uma dor muito grande aí e essa dor precisa ser processada. Caso contrário, nos próximos relacionamentos que você entrar, você vai olhar para a pessoa inconscientemente através desses filtros, você vai carregar isso com você. Por exemplo, se você foi traído, ao mínimo coisinha que você perceba ou alucine na sua mente, você vai achar que você está sendo traído também. Isso vai desencadear problemas no relacionamento e de repente você vai se afastar da pessoa sem motivo, ou outras dinâmicas podem acontecer. O que eu quero dizer é, você só vai estar livre para um relacionamento saudável quando você se limpar dos seus antigos relacionamentos. Se tem dor aí dentro, se você tem mágoa aí dentro, você precisa limpar isso. E existem muitas maneiras de você fazer isso.
A EFT pode ajudar você, EMDR, técnicas de processamento de trauma, a hipnose. Eu gosto muito da ericksoniana, é a linha que eu sigo. Isso pode ajudar muito a mudar significados inconscientes, porque assim você está livre para um novo relacionamento. Nas constelações, isso é muito claro. Você está preso ainda com a pessoa se você tem raiva dela. Você está preso energeticamente com essa pessoa. Você não está liberado e tampouco a pessoa. Você precisa se liberar e liberar a pessoa para você viver um novo relacionamento realmente livre daquilo que passou, com novas possibilidades de continuar isso, tá bom? Então, espero o próximo vídeo aí, que eu vou gravar um áudio que não é pílula mágica, mas pode ajudar um pouquinho você a processar tudo isso. E caso esteja muito difícil, procura ajuda terapêutica que vai te ajudar a processar isso. Com todos os meus clientes de término de relacionamento, eu identifico muito em que fase eles estão. Às vezes eu declaro, às vezes não, mas vou trabalhando isso com eles e principalmente eu gosto de trabalhar no significado inconsciente, corrigindo estilos, vínculos de apego precoce, indiretamente, ou às vezes eu falo para a pessoa o que eu estou fazendo, mas principalmente mudando os significados, ajudando a pessoa a perceber o que ela carrega do sistema familiar, os traumas que ela teve, limpando tudo isso para um dia poder olhar para o último relacionamento com gratidão, sim. Porque quando você olha com gratidão para o último relacionamento que você teve, independente do que aconteceu, quando você processa a dor, você pode fazer isso. Porque vocês viveram um tempo juntos, vocês construíram algo junto, um sentimento junto, seja muito tempo ou pouco tempo, vocês construíram, houve uma entrega. Se a dor, houve uma entrega, tá? Quando você consegue olhar para isso, realmente com gratidão, você se libera de todos aqueles mecanismos cerebrais que eu falei para você, e você está livre para uma nova pessoa. Caso contrário, você está preso ainda. Quantas pessoas eu não atendi que anos depois ainda sonhavam com o ex, né? Então, o inconsciente, ele tem os mecanismos dele, é claro, tem os significados, tem as coisas que ficam presas, e a terapia pode ajudar muito, tá? Então era esse o bate-papo, era isso que eu queria falar com você nesse vídeo. No próximo vídeo, aguarde aí, eu vou te ajudar um pouquinho com esse exercício, tá? E eu quero deixar para você também o meu convite aqui para você participar das vivências que eu ministro, que é o treinamento Metamorfose, a vivência pré e perinatal. O que é isso? O treinamento Metamorfose é um retiro que nós fazemos para o interior de São Paulo, um número limitado de pessoas, onde nós iremos trabalhar, eu com todas as minhas formações, com todo o meu background, aspectos inconscientes que vão surgindo ali através de algumas dinâmicas de cada participante. Se torna um processo muito personalizado. E eu tenho muito em conta nessas vivências mudar significados inconscientes de apego precoce, de traumas que a gente passa, para que a pessoa se desenvolva não só em relacionamentos saudáveis, mas em todas as áreas da vida. E é claro que não é uma pílula mágica, mas é um grande passo que você dá para o autoconhecimento, porque conhecer a si mesmo é o primeiro passo para você começar a ter liberdade na sua vida. Liberdade emocional, tá? E a vivência pré e perinatal também é um retiro que nós fazemos para o interior de São Paulo, no máximo 15 pessoas. Porém, nessa vivência nós só olhamos para a vida intrauterina que tivemos, ou seja, lá na barriga da nossa mãe. É realmente um processo muito profundo, porque todos os aprendizados que nós temos na vida começam ali. A nossa vida é uma repetição do que aconteceu no útero. Quando você mexe na raiz, realmente as transformações elas vêm aí como uma enxurrada, né? Acontecem de uma forma muito mais profunda. Uma vivência complementa a outra, tá? E se você se interessar, você pode me mandar um e-mail, contato@ntsinapse.com.br. Eu te informo das próximas datas e te passo todas as informações aí. Se você gostou desse vídeo, dá um like, dá um joinha aqui, curte esse vídeo, inscreva-se no meu canal, porque assim você vai ser notificado de todos os vídeos que eu posto, tá joia?
Você pode curtir a nossa fanpage no Facebook, Núcleo Terapêutico Sinapse. Lá você tem datas de cursos, de constelações familiares, do metamorfose, do pré e perinatal e de todas as vivências que eu ministro. Eu faço atendimentos presencial e online, você também tem informações no meu e-mail, tá? E você pode visitar o meu site www.ntsinapse.com.br. Tá joia? Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e você pode aguardar o próximo vídeo aí que eu vou gravar um exercício para te ajudar um pouquinho a processar toda essa dor aí, tá bom? Eu te vejo no próximo.